Então, boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina, ao nosso plantão de dúvidas. Então, foi perguntado aqui, voltando um pouquinho para a questão da obsessão, assim, se a obsessão, a auto-obsessão, se ela tem um poder destrutivo bem maior que os outros tipos de obsessão. Fazendo uma análise aqui, vamos comparar. Se eu estou me auto-obsediando, e naturalmente isso já vai abrir porta para outros obsessores, então essa força que está agindo contra mim, ela vai ser aumentada naturalmente. Ou seja, quando eu estou me auto-obsediando, eu já estou me auto-punindo, enfim, me auto-machucando, e existem muitos espíritos interessados nisso. Então, assim, automaticamente eu já tenho um contra mim que sou eu mesmo. E por que a auto-obsessão acaba sendo mais grave? Gente, é aquele negócio, amor próprio é a primeira lei do Código Moral que Jesus trouxe. Aliás, antes de Jesus, Moisés. Concordam? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, a gente tem o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso se liga à nossa própria essência. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. Então é aquele princípio, a partir do momento que eu não me amo, então assim, o que eu vou fazer comigo, o descuido que eu vou ter comigo é a forma mais grave da obsessão, Beatriz, exatamente porque parte daquele princípio também do suicídio. A diferença entre o homicídio e o suicídio. Porque uma coisa é eu errar contra o outro. Uma coisa é eu me amar, tentar me proteger e não cuidar do outro. Agora, quando eu não consigo nem me amar, nem me proteger, porque assim, por mais que a pessoa queira dizer, isso está dentro de uma lei, né? Que eu não me amo, mas eu amo outras pessoas, é dito pelos grandes sábios que tiveram na Terra que é impossível uma pessoa amar o outro se ela não ama a si mesma, porque ela não conhece o que é amor, ela não sente o que é amor. E assim, vocês pensem bem, vamos pegar aqui um pouquinho desse processo nosso de evolução, do instinto. Deus é tão sábio que para a gente ter o instinto de auto-sobrevivência, de autocuidado, a gente teve que passar milênios tendo experiência nesses reinos anteriores. Olha que coisa interessante. Por que o suicídio é muito grave? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Por que quando a pessoa se suicida uma vez, é muito difícil ela não continuar se suicidando? Porque quando ela consegue extrapolar o limite desse limiar do instinto de sobrevivência, de autopreservação dela, que ela demorou milênios para construir, para alcançar, vocês entendem? Olha só, gente, uma coisa que a gente demorou há milênios, há séculos de evolução em cada reino para construir, que é o instinto de sobrevivência, de autopreservação, que até o animal tem. Quando a gente consegue romper esse limiar, é muito difícil voltar atrás. Por quê? Nós demoramos milênios para construir esse autocuidado, essa autopreservação. Então, para reconstruir, demora séculos. Vocês estão entendendo? A ligação, quando eu rompo essa fronteira do que eu demorei milênios para gravar, é muito difícil eu voltar para esse estado de novo. É por isso que essa tendência ela é muito forte nas pessoas suicidam, de suicidar de novo. Porque elas romperam uma fronteira que é difícil você voltar e reconstruir ela de novo. E por isso são séculos de reencarnação para que a pessoa não saia desse vício. Porque quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de uma inteligência que foi construída há milênios. O suicídio, ele é o ápice. Ele quebra a fronteira mais forte que a gente tem na gente, que é do amor próprio, o cuidado com a própria vida e a lei de autopreservação, que foi a primeira lei que a gente teve que aprender em todos os reinos anteriores que a gente passou. Então, assim, a auto-obsessão, ela traz muito isso, essa falta de amor próprio, ela traz muito essa desconexão comigo mesmo, e isso abre brecha para tudo o que não é bom. Então, assim, ela acaba sendo ela tem um poder mais destrutivo mesmo, porque eu começo a querer me autopunir, e aí eu começo a me conectar com tudo que não é bom para mim. Já vamos supor que eu tenho uma obsessão que é de um espírito para comigo, se eu me amo, se eu me respeito, se eu tenho um amor que ainda não seja total por mim, mas eu tenho algum nível de amor e eu manifesto, eu vou procurar ajuda,
Já a pessoa que tem auto-obsessão, esse princípio de autodestruição, de se auto-machucar e tal, ela é mais difícil de ser alcançada pela espiritualidade, pela gente, porque ela quer se punir. Tem muito a ver com a autopunição, né? Essa auto-obsessão. Já um espírito que está aqui de fora me influenciando, não. Eu tenho muito mais força porque pelo menos eu tenho a mim. Agora, quando eu não tenho a mim, aí fica mais complicado a gente fazer esses processos de cura. Então vamos lá. Está sendo perguntado aqui qual a diferença entre a incorporação de verdade, a irradiação e a incorporação inconsciente. Vamos falar da irradiação, que a gente vai de lá. Aliás, vamos começar pela intuição. Então, o que acontece na intuição? O espírito se conecta ao meu corpo mental, ou seja, ele não alcança o meu sistema nervoso, tá? E ele não se conecta diretamente ao meu corpo emocional. Ele se conecta ao meu corpo mental, então é mais sutil e vai ficar no campo da conversa mental, que a gente chama de intuição, mas não é o conceito verdadeiro de intuição, viu, gente? Intuição, ela é do nosso eu divino. Ela vem da nossa própria centelha divina. É eu e Deus, Deus e eu em um só. Qualquer coisa que não seja eu na minha individualidade é sugestão, é orientação ou influenciação. A gente fala que quando é um espírito de luz, ele sugere e orienta. E a gente fala quando é um espírito atrasado, um quiumba, ou um egum atrasado, ele influencia. É diferente. Espírito de luz, gente, eles não nos influenciam, tá? Espírito de luz não influencia. Ele aconselha, ele orienta. O livre-arbítrio é nosso. Eles respeitam muito, eles respeitam 100% o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então tem essa diferença. Então o que acontece? Essa é a intuição, puramente mental. Vamos falar da irradiação? A irradiação, vocês concordam que quando a gente está irradiado, a gente já sente algumas emoções que são projetadas com esse contato do espírito com a gente? Ou seja, já está acoplando um pouquinho no corpo emocional e no sistema nervoso, porque a gente sente fisicamente. Só que assim, é sutil, a ligação é sutil. É sutil, isso é a irradiação. Então na irradiação, eu tenho total controle sobre o meu corpo. Eu sinto algumas sensações que são vibradas, ou pelo meu guia, ou pelo espírito que está ali. Mas eu tenho total controle. Aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Irradiou, vamos para o outro nível. Incorporação mesmo. Aí sim a gente chama de incorporação. Irradiação não é incorporação. Por isso que até quem mandou a questão enfatizou, incorporação verdadeira. Na verdade, quando a gente fala incorporação verdadeira, a gente está falando que é incorporação. Na incorporação, a entidade ou o espírito, ele se conecta ao nosso campo mental, ao nosso campo emocional e ao nosso sistema nervoso, ao nosso duplo etérico. Ele utiliza do nosso corpo, por isso ele consegue fazer movimentos, sem a gente querer fazer. Então assim, gente, são raríssimos médios de incorporação. Vocês lembram que eu já falei para vocês que tem um livro do Roger Feraldi, que é a Umbanda, essa desconhecida, que ele fala que de cada 10 médiums, no máximo 3 são de incorporação. No máximo, 3 são de incorporação. Ou seja, gente, a maioria dos médiums tem mais animismo e mistificação do que propriamente incorporação. Tá? Desde que seja focado, direcionado para o bem servir, a gente vai entender que os próprios guias do médium vai utilizando isso dentro de um processo de desenvolvimento da educação mediúnica. Então, por isso a gente não rechaça quem está em desenvolvimento da educação. Já o médium firme a gente tem que cuidar isso com um pouco mais de cuidado. E outra coisa, não vamos fazer dessa explanação de Roger Feraldi uma verdade absoluta. Ah, padrinho, então a gente tem 100 médios na nossa casa. Então, desses 100 médios, 70 está mistificando e com personismo ou com animismo? Não. Eu entendo que quando o Roger Feraldi falou disso, ele falou o seguinte, só para dar uma ideia para vocês, tenha cuidado com isso, porque isso é muito sério. Incorporação ela não é tão simples assim. Porque vocês já perceberam que todo mundo que entra no terreiro de Umbanda começa a girar, rodar, incorporar, é médio? Todo mundo é médio, ostensivo? É muito estranho isso. A única casa que eu não vejo isso acontecer assim muito corriqueiramente é no ser luz. Vocês podem, por quê? A gente traz uma doutrina muito forte.
Porque nas outras casas, meu filho, todo mundo é médium de incorporação. E isso é impossível. Eu digo para vocês, é impossível de acontecer. Não existe. Tá? E a gente tem exemplo, inclusive, em casas kardecistas. Tem médium que só fica vibrando, tem médium que só fica em oração, doando ectoplasma, tem os dirigentes, muitos deles não são médios de incorporação, tá? Os doutrinadores. Então, assim, só na Umbanda que tem esse negócio de achar que todo médium que entrou na Umbanda é médium de incorporação. Aí fica esses médios aí capenga, mistificadores, né? Com personismos, com animismos, e a gente não consegue dar conta dos problemas que existem dentro dos terreiros, que são assim. Então, assim, incorporação ela é raríssima. A incorporação, o guia, ele e o médium de incorporação ele vai sabe por quê? Em alguns momentos, o guia vai pegar ele com tal profundidade, gente, que o movimento vai ser involuntário. E eu vou falar pra vocês, é assustador. É assustador. Eu já tive experiências que eu fiquei com muito medo de eu não ter controle sobre o corpo e eu entrei em desespero, só que eu estava em desenvolvimento. Hoje não. Hoje já é muito tranquilo e vou falar pra vocês. Hoje é raríssimo um guia meu entrar nesse processo de incorporação, de ligar no meu sistema nervoso, de movimentar os meus membros sem contra a minha vontade. Isso não acontece. Por quê? Hoje eu já trabalho em sintonia com eles. Mas quando eu estava teimando lá, quando eu entrei na Umbanda, que meu caboclo acoplou e falou assim, meu filho, que me vinha o comando para ajoelhar, e eu mentalmente falo, eu tinha vindo de outra casa, né, espírita mesmo kardecista, e lá a gente aprende que isso é errado. Que não pode. Como assim um guia vai dar Umbanda, vai entrar no meu corpo e vai mandar no meu corpo? Porque a gente não entende, só que a gente tem que entender que na Umbanda tem um princípio de sintonização. Esse princípio de sintonização na Umbanda, exatamente por essa conexão ser muito forte no nosso sistema nervoso, existe algum choque energético. Por isso que a incorporação às vezes é muito sofrida no início. Então, assim, é questão de adaptação. Mas ali no início, os meus guias projetavam muito meu sistema nervoso, a ponto de me colocar de joelho contra a minha vontade para mostrar o seguinte, você não está entendendo que a gente não está aqui para te fazer mal. Você não está entendendo que a gente está no processo de educar a sua mediunidade para um outro serviço. Então, assim, a gente tem que se entregar um pouquinho mais, porque é até como a gente costuma dizer com os nossos médiuns nas nossas giras de desenvolvimento. E educação mediúnica. Gente, quando a gente se entrega ao processo de evolução, de reforma íntima, de desenvolvimento da educação mediúnica, tudo fica mais leve. Agora, quando a gente reluta, quando a gente renega, aí o guia bota um pouquinho mais de força, porque ele é o nosso guia. É como um pai que fala com um filho teimoso. Você precisa me obedecer. Você está de castigo. Entendeu? Então, assim, é uma forma dos guias mostrar pra gente que esse corpo não tem nada. E vou falar uma coisa pra vocês que uma vez eu ouvi de um guia meu, quando eu lutei contra ele. Ele pegou e falou assim, você acha que manda nesse corpo? Porque eu falei pra ele que o que ele estava fazendo, isso quando eu entrei na Umbanda, gente, eu falava pra ele que era um absurdo, que ele não estava respeitando meu livre-arbítrio, que eu era o dono do meu corpo. E o meu caboclo, né, que ele é muito austero assim, ele falou bem assim, meu filho, deixa eu te mostrar de quem é esse corpo. Se esse corpo é seu, então vamos ver quem controla ele. E ele projetou em mim e ele me ajoelhou. O que ele quis me mostrar? Eu não estou medindo força com você, mas você nem tem controle sobre o seu corpo. E eu estou aqui para te orientar nessa caminhada. Então, assim, foi um tapa de luva. Porque, assim, eu ajoelhei e comecei a chorar, falando assim, meu Deus, é o meu guia. É o meu guia, ele quer o meu bem. E assim a gente vai entendendo. Mas isso há quantos anos atrás, né? Então, assim, às vezes a gente toma umas burdoadas para aprender mesmo. Mas então existe a incorporação, existe a radiação e aí a mediunidade inconsciente. Então a gente fala muito que a mediunidade inconsciente ela era muito utilizada mais antigamente numa era que não é era de consciência que a gente está entrando. Então era muito mais comum médiuns inconscientes antigamente, exatamente para que o espírito pudesse fazer o trabalho dele sem interferência do médium, porque o médium não tinha condição ainda de auxiliar, como também outro motivo da inconsciência, a própria incapacidade evolutiva de compreender o que precisava ser feito, ou de compreender o próprio propósito daquela entidade ali. Então, assim, a gente estava numa época antigamente, que ainda não era essa época toda de consciência, era mais uma época da mediunidade vinculada ao desenvolvimento físico. Então ela era mais inconsciente. Hoje nós temos a mediunidade mais vinculada ao nosso processo de despertar consciencial. Então, a intenção da nossa mediunidade hoje é nos ensinar a despertar a nossa consciência.
E não simplesmente utilizar o nosso corpo dentro de um propósito de conexão de uma vida espiritual, de uma existência espiritual que a gente não tinha tanta consciência como a gente tem hoje. Então, assim, a inconsciência tem vários propósitos e também alguns momentos que ainda acontece, ainda podem existir incorporações inconscientes hoje, exatamente para que o médium não atrapalhe o trabalho daquele espírito. Vou dar um exemplo para vocês. Dizem os médios que trabalham com o Dr. Fritz que eles são inconscientes. Né? Então, o que acontece? O trabalho que o Dr. Fritz vem fazer e tem outorga espiritual para fazer é um nível de trabalho que ele precisa do corpo emprestado. Ele não precisa, ele não está aqui para ensinar o médium, ele não está aqui para trabalhar junto com o médium. Ele precisa de um momento para concluir alguma faixa de evolução dele e ele precisa de um corpo emprestado, porque não seria producente ele ter um corpo só para ele entrar num processo de encarnação, entende? Para fazer um trabalho que ele pode fazer utilizando o médium, que vai ser bom para ele, vai ser bom para o médium, vai ser bom para o mundo e vai estar todo mundo cumprindo. Então, assim, a espiritualidade tem várias formas de utilizar a nossa mediunidade. E a inconsciência também pode vir dentro do propósito desse. Quando o propósito é o espírito cumprir uma missão que não precisa da participação direta do médium. Ele não vem como um guia do médium, ele não vem para ensinar para o médium, ele não vem para aprender com o povo, ele vem para prestar um serviço. Ele precisa prestar um serviço para concluir alguma etapa. Então ele usa o corpo do médium, existe um combinado com o médium em nível lá, antes de reencarnar, ou às vezes até já encarnado, mas no astral, existe uma conversa, um acordo, porque também não é o Deus dará, não é forçado, isso tudo é muito bem engendrado. E aí o espírito vem e faz essa conexão. Pode haver até uma conexão ancestral, de antepassado, entre o médium e esse espírito, mas pode ser também que não. Simplesmente uma afinidade, uma proposta de trabalho, ou um momento, um local oportuno desse trabalho ser concluído. Ok?